Eu já disse isso aqui outro domingo e vou repetir no dia de hoje. E pelo visto vocês me virão repetir esse dito e essa fala que foi dita por um grande pastor da Igreja de Cristo, o Dr. Martin Lloyd-Jones. E todas as vezes que nós começamos uma série de exposições, só a primeira coisa que me vem à mente é a frase do Dr. Lloyd-Jones. Quando ele diz: irmãos, estamos diante desse texto, o nosso planejamento e programação e preparo é que possamos pregar o livro de Ruth, eu estou contextualizando, nos próximos 12 semanas. Mas como esse texto pertence ao Espírito e não a nós vamos iniciar hoje a exposição do livro de Ruth, e quando o Senhor decidir, nós vamos parar, chegar ao final da exposição do livro de Ruth. Nós nos alegramos no Senhor diante da sua palavra e chamamos a igreja com toda a atenção a lerem em silêncio, enquanto eu lerei em voz audível, acompanhar a leitura dos 6 primeiros versículos deste livro. Ruth, capítulo 1, 6 primeiros versículos. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e com seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A terra, para qualquer um de nós, e obviamente terra no significado de nossa terra natal, o local onde nascemos e fomos criados, gera em cada um de nós uma sensação distinta. Eu tenho certeza, e obviamente farei esse destaque, puxando a brasa para minha sardinha, mas que alguns irmãos aqui, se ouvirem a canção "Ó Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais", com certeza seu coração se apertará, sentirão assim, meio que mentalmente, um cheirinho de café, aquele gostinho de queijo com doce de leite. E com certeza, assim como os mineiros dessa igreja, os paraenses aqui, e eu ainda não conheço o Pará, mas tem músicas, cheiros, sabores que te lembram da terra. Como diria o poeta, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí ele diz assim, quando ele pensa sobre isso, estando distante do Brasil, ele já faz uma linha de comparação. E ele diz que o pássaro que lá onde ele estava gorjeia,
não gorjeia como lá. Ao mesmo tempo, para outras pessoas, a terra onde foi criado, onde nasceu, não tem assim tanta relevância. E alguns anos atrás, eu fui fazer uma viagem com meu pai, e no caminho da viagem pelas estradas em Minas Gerais, bem na nossa rota, estava a cidade de Ponte Nova, no interior de Minas Gerais, cidade onde meu pai nasceu. Nós passamos por aquela cidade, saímos da estrada, entramos na cidade, demos uma volta na cidade. Meu pai falou isso e aquilo da cidade, comentou, fazendo toda uma cena e fazendo de tudo para me apresentar a cidade com um tipo de orgulho, mesmo tendo ele saído de lá aos 4 anos de idade. Saímos então da cidade, subimos um morro, como é costumeiro nas Minas Gerais, e chegando de volta na estrada, afastando-se um pouco da cidade, meu pai olhou no retrovisor e disse assim: meu filho, você finalmente conheceu a porcaria da cidade onde eu nasci. Para alguns, a terra tem muito valor. Para outros, a terra é só mais um lugar. Aqui Deus está nos contando uma história da sua terra. Só que para todo o povo de Deus, para todo cidadão de Israel, não é meramente um local onde nasceram, uma terra, boa que seja para dar fruto e colheita. Esta é a terra prometida. Este é o povo de Deus, no lugar de Deus, debaixo do reino de Deus. Nós temos diante de nós um texto que deveria revelar exatamente isso. O povo de Deus, no lugar de Deus, vivendo debaixo do reino de Deus. Mas infelizmente, para eles, essa não era a história desses dias. O texto então começa dizendo: nos dias dos juízes. E sendo muito honesto, eu comentei com alguns irmãos, nós poderíamos fazer uma pregação introdutória para o livro de Ruth só nesta frase: nos dias dos juízes, e mostrar que em toda a história do livro dos juízes, que são na verdade o relato de tempo de cerca, pouco menos, um pouco mais, de 400 anos da história do povo de Israel, então não são dias, mas é uma era. O autor então que escreve o livro de Ruth, ele faz como uma viagem ao passado para dar o contexto histórico, e durante esses 400 anos houve somente uma época em que houve 80 anos de paz entre os moabitas e os israelitas. Então, muito provavelmente, nessa época foi possível que houvesse essa migração. Mas fazendo a linhagem histórica e genealógica, muito provavelmente os dias dos juízes e a época dessa era sequer foi a época de paz entre Israel e Moabe, que decidiu Elimeleque se mudar da terra do povo de Deus, do lugar de Deus, e sair do meio do povo de Deus e do governo de Deus para se mudar para Moabe. Este não é uma mudança qualquer, como até eu citei na oração pastoral. Flávio, Dai, seus filhos, se mudaram de Paraupebas, no Pará, para João Pessoa. Simples. Ele foi ofertado um emprego nessa região e ele escolheu essa cidade. Então, lendo esse texto, eu posso dizer claramente: isso não é pecado. Mês mais perto um pouquinho, Leonardo saiu de Pernambuco e veio para a maravilhosa Paraíba. E na verdade, o que não falta aqui nessa manhã são imigrantes. Não faltam aqui
imigrantes, incluindo eu. O povo de Deus está no lugar de Deus, debaixo do governo de Deus. E nos dias dos juízes, o povo dizia o que está registrado no versículo logo acima ao versículo 1 de Ruth, capítulo 1, que é o versículo de número 25 do livro de Juízes, capítulo número 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E esta afirmação é repetida várias vezes no livro de Juízes, principalmente no fechamento dos principais blocos de ensino. Os blocos históricos da narrativa fecham todos com a mesma afirmação, com a mudança de uma expressão ou outra. Por 400 anos, o coração do povo de Deus afirmava: não há rei sobre a terra, cada um faz o que achar melhor, aquilo que achava mais reto. Contudo, houve fome na terra. Existem alguns autores extremamente equivocados que acham então que, tendo fome na terra, seria natural qualquer família se mudar para outra terra. Mas um homem de Judá de Belém se muda para a terra de Moabe. Veja, esta é uma terra de um povo inimigo que adora outros deuses. O que acontece é que você tem o registro imediato que numa época onde cada um fazia o que achava mais reto, pois não considerava ser Deus o rei de Israel, houve um homem que era de Judá de Belém. E este homem, então, não considerou a palavra de Deus, de forma mais específica, a lei de Deus, que nós temos ali principalmente no texto de Deuteronômio 23 e no texto de Êxodo 33. Na verdade, nós temos Êxodo 33, Deuteronômio 23 e Levítico capítulo 26. A primeira coisa que nós vemos é o texto de Levítico. Levítico capítulo 26 é Deus falando com o seu povo que se esse povo lhe fosse fiel, ele faria com que houvessem chuvas e produção da terra e muitas colheitas. Mas os versículos 14 a 20, no capítulo de número 26 de Levítico, Deus está dizendo ao povo que se aquele povo fosse infiel, ele faria como se a terra fosse bronze, ou seja, ele endureceria a terra para que não produzisse nada, e ele faria com que a chuva secasse, e ele traria fome sobre a terra. Elimeleque e sua família, fazendo o que eles consideravam ser o melhor, decidiram então ver o juízo de Deus sobre o seu povo, o juízo de Deus sobre a terra, e se mudaram dali. Vejam como o narrador conta a história. O narrador nos mostra que ele primeiro diz que um homem de Judá de Belém, mostra que ele tinha uma esposa e apenas 2 filhos. Tenham isso em mente. Naquele contexto, ele tinha apenas 2 filhos. Qualquer homem naquela época teria muitos filhos. Ele tinha apenas 2 filhos. E eles se mudaram para Moabe. Mas sendo essa atitude tão grave contra Deus, contra a lei de Deus, contra a terra de Deus, ele então começa a detalhar a história deste homem. Primeiro ele diz que era um homem e o lugar de onde ele veio, sua esposa e seus 2 filhos. E imediatamente ele diz: este homem se chamava Elimeleque. Ele diz: o homem, a esposa e os filhos. Depois é meio que ele estivesse repetindo a linha narrativa, dizendo:
este homem Elimeleque, aí ele fala, sua esposa Noemi e seus filhos Malom e Quilion. Ele faz 2 vezes a mesma afirmação, para fortalecer o seu argumento. Era algo tão raro, tão grave, tão absurdo de se pensar, que ele cita um homem, cita sua terra e cita a cada um deles pelo nome. E vejam, meus irmãos, nós temos que entender, sempre que estamos diante das Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então que não existe nenhuma vírgula, nenhum detalhe posto no texto bíblico que não seja a palavra de Deus. E que não seja intencional da parte de Deus nos informar para nos transformar. A Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus. Então nada aqui é um mero detalhe. Prestem bastante atenção. Vamos recontar a história mais uma vez. Nos dias dos juízes, aonde não havendo um rei humano sobre a terra, o povo de Deus se apartou da lei de Deus e começou a cada um a governar a si mesmo e sua família de acordo com o seu próprio coração. Um homem então de Judá, da tribo de Deus, da tribo do povo de Deus, a qual lhe foi prometida por profecia da parte de Deus, cetro de governo e juízo por toda a sua história. A tribo pela qual Deus já havia prometido um rei. Este homem então é de Judá e a sua cidade é Belém. E o nome Belém significa casa do pão. Havia um homem então, e este homem era de Judá, ele era do povo de Deus, e ele deveria estar debaixo do governo de Deus, e ele deveria ter pão, porque ele era habitante da casa do pão. Mas ele resolveu se mudar daquela terra e ir para a terra inimiga e pagã, porque houve fome na terra, para fugir do juízo de Deus. O seu nome? Meu Deus é Rei. Este é o significado do nome Elimeleque. Não havia rei sobre a terra, mas Elimeleque, da tribo de Judá, deveria ser exatamente o homem que afirma para todos do seu povo: meu Deus é Rei. Não há um homem que reina sobre a terra, mas nos dias dos juízes há um homem em Belém de Judá que seu nome diz: meu Deus é Rei. E por mais que os nossos nomes não tenham assim uma equivalência muito grande nos nossos dias, e quando nossas esposas estão grávidas, normalmente a gente escolhe um nome que é mais simples ou que nos agrada mais. Nós não temos muito entendimento do significado dos nossos nomes. Para a cultura judaica, o nome de um homem revela o seu caráter. Então o pai de Elimeleque foi que afirmou isso. E quando Elimeleque saiu do ventre de sua mãe, o pai dele então lhe consagrou ao Senhor, declarando: meu Deus é Rei. Sua esposa é Noemi, a doce. E este casal tem tudo para ser o casal. Eles vivem na casa do pão. Eles são da tribo de Judá. Ele é consagrado ao Senhor e seu nome diz: meu Deus é Rei. E se casa com uma mulher, pelo menos de nome, doce, deleitosa, ditosa. Mas os seus filhos
se chamam moléstia e destruição. Malom, moléstia, quilion, destruição. E há uma ironia no texto, que a não ser que você leia e releia e atente para algumas coisas, vem aqui a primeira ironia do texto, porque diz que eles eram efrateus de Belém de Judá. Eles eram prósperos, frutíferos, mas moléstia e destruição não produzem nada. E casados por quase 10 anos, os prósperos não deram frutos, os frutíferos não deram frutos. Meus irmãos, na manhã desse dia, e aí eu quero começar o sermão nesse momento, eu preciso dizer à igreja a respeito do que acontece quando os homens se esquecem de Deus. O versículo de número 6 diz então que quando Noemi perdeu tudo, ainda na terra de Moabe, ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Meu irmão e minha irmã, o Deus que não descansa, não dorme, o Deus que não se atrasa, que não perde, seria um Deus que se esquece? Seria Deus um Deus que se esquece das coisas para em algum momento vir a se lembrar especificamente de seu povo amado e precioso? Ou seriam os personagens desse texto, e mais enfaticamente o pai desta família, Elimeleque, um homem que verdadeiramente se esqueceu de Deus? E nessa manhã eu quero mostrar a vocês o que acontece na vida daquele que se esquece de Deus. Você tem então as mais diversas nuances, e a primeira coisa que nós vemos aqui é que um homem que se esquece de Deus, ele se esquece da lei de Deus. Como eu disse, nós temos no texto da lei de Deus, em primeiro lugar, a instrução de Levítico, capítulo 26, dizendo ao povo que um povo em pecado e afastado de Deus seria julgado por Deus com fome, com seca, com escassez. E nós conhecemos as Escrituras e vemos que isso não só aconteceu nos dias dos juízes, mas em vários outros momentos, em vários outros reinados. No retorno do povo, nós estávamos estudando recentemente o livro de Ageu, e Ageu diz isso para o povo: vocês plantam e colhem pouco, vocês colhem e não dá para comer. Malaquias afirma que tudo que se coloca no bolso é como se fosse um sactel furado, um saco furado. Deus sempre puniu o seu povo por causa dos seus pecados com escassez, para que seu povo se voltasse a Ele. Mas um homem que se esquece de Deus, ele se esquece da lei de Deus. Segundo, ele se esquece da história do povo de Deus. E ele então se esquece de que o que Elimeleque fez está na contramão do que fez Moisés diante do povo de Deus, e que nos está registrado em Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo 32, nós temos o pecado do povo contra Deus, quando Moisés, ainda no monte, falando com Deus, recebendo a lei de Deus, o povo se cansa de esperar, acha que Moisés morreu, chama Arão e faz o bezerro de ouro. No capítulo 33, então, como juízo de Deus sobre o seu povo, nos versículos 1 a 6, Deus diz: eu lhes enviarei para a terra, o meu anjo irá diante de vocês, conquistará tudo para vocês, vocês receberão todas as promessas da minha parte, mas eu não irei convosco.
Isso gerou em Moisés e no povo grande temor e choro. Então Moisés se coloca a interceder pelo povo. E se coloca, na verdade, à disposição e diz para que Deus, ao invés de punir o povo, punisse a ele. Se faz de mediador, mas não sendo Moisés o mediador que Deus requer. E Deus, sendo misericordioso, ele perdoa o povo e diz, a partir dos versículos 12 a 16 do livro de Êxodo, capítulo 33, que ele irá com o povo. Elimeleque se esquece da lei de Deus. E Elimeleque se esquece da história de Deus. A história do povo de Deus. Aonde, quando o povo teme a Deus, mesmo tendo cometido um pecado grave contra o Senhor, quando o povo pune a Deus, o povo quer tudo com Deus e nada sem Deus. Deus promete tudo, mas sem Deus o povo não quer nada. Moisés diz: não irei, sem o Senhor não irei. Em outros textos, principalmente no livro do Gênesis, nós vemos a história que Abraão se mudou de lugar por causa de fome na terra, que Jacó fez isso, que toda a família de Jacó foi levada por José para o Egito na época da fome, mas depois da saída do Egito, de todas as promessas do Senhor, de toda a instrução de Deus a respeito da terra, da lei, da prosperidade, das bênçãos, jamais alguém que conhecesse a história do povo de Deus se arriscaria, mesmo que em dias de fome, a se afastar da terra prometida de Deus, porque não teria coragem de se afastar de Deus. É melhor estar próximo a Deus, quando Ele nos julga, nos pune e nos corrige, do que estar longe de Deus, vivendo uma vida, humanamente falando, abastada, segura e tranquila. A terceira coisa que nós vemos aqui é que o homem que se esquece de Deus, ele se esquece da lei de Deus. Ele se esquece da história de Deus com o seu povo e automaticamente ele se esquece das promessas de Deus. Vejam, Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 3. Ainda quando Moisés transmitia e ensinava a lei de Deus ao povo na jornada do deserto, nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente, porquanto não foram ao vosso encontro com pão e água no caminho quando saías do Egito, e porque alugaram contra ti Balaão, filho de Beor, de Petor e da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. O homem que se esquece de Deus, e eu peço perdão, ele não se esquece das promessas de Deus, ele se esquece das ameaças de Deus e das proibições de Deus. Ele se esquece da lei de Deus e do não de Deus. Se nenhum moabita poderia entrar na terra, muito menos nenhum israelita deveria morar na terra dos moabitas. Além disso, não deveriam se dar em casamento, não deveriam estar com este povo. O Senhor não lhes permitiria tal coisa. Naqueles dias, então, sem Deus sobre a terra, não tínhamos, então, um rei sobre a terra. E os homens que se esqueciam de Deus, então, e principalmente Elimeleque, se esquece da lei de Deus, se esquece da história de Deus, se esquece das proibições de Deus, e agora, então, se esquece das promessas de Deus.
E agora, em Deuteronômio, não no capítulo 23, mas no capítulo de número 17, há novamente uma contradição quanto aos dias que Israel vivia, nos dias dos juízes. O capítulo de número 17, do versículo 14 ao versículo de número 20. Quando entrares na terra que te dá o Senhor, teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, com todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolheu. Homem estranho, que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho, tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isso fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Aquele que se esquece de Deus, se esquece da lei de Deus, da história de Deus, dos inimigos de Deus, e se esquece então das promessas de Deus. Veja, em Deuteronômio capítulo 17, já havia uma promessa: vocês tomarão a terra e pedirão um rei, e o Senhor escolherá um rei. Ele não vai enriquecer às custas de vocês, ele não vai escravizar vocês, ele não vai ser soberbo diante dos seus irmãos, muito pelo contrário, ele vai se assentar num trono e vai escrever a lei de Deus em um livro, e vai meditar na lei de Deus, e não se desviará da presença do Senhor nem para a direita, nem para a esquerda. Em último lugar, meus irmãos, aquele que se esquece de Deus, se esquece de si mesmo. Um homem sem Deus não sabe o que é, pois a essência da vida humana é sermos imagem e semelhança de Deus. Prestem bem atenção: todo reinado de Deus na lei é rejeitado por Elimeleque. Toda a história de Deus com o seu povo é esquecido por Elimeleque. Todos os inimigos de Deus e do povo de Deus são ignorados por Elimeleque. E as promessas de Deus não fazem parte da vida de Elimeleque. Elimeleque, então, nega em última instância o seu próprio nome. Ele não sabe quem ele é, a sua identidade, aquilo que lhe foi dado como nome, o caráter que ele deveria desenvolver diante de Deus quando foi consagrado, a partir do momento que foi consagrado por seu pai. Ele se esquece, porque ele se chama meu Deus é rei, mas ele também diz: não há rei sobre a terra, façamos cada um o que bem entendemos. Esta é a história de Elimeleque, um homem que se esqueceu de Deus. O que produz esse homem sem Deus? Esse homem sem Deus não produz nada além de moléstia e destruição. E moléstia e destruição
no meio de um povo próspero. É, na verdade, uma maldição de Deus e que se tornam imediatamente infrutíferos. A gente precisa às vezes pregar sobre só os filhos agora, mas eu vou caminhar com eles essa manhã. Elimeleque e seus filhos são homens sem Deus, mas o problema é ainda maior, porque em última instância eles são homens sem Deus no meio do povo de Deus. Os 2 filhos de Elimeleque já eram rapazes quando se mudaram para Moabe. Então ali estava um homem que o seu nome é Deus é Rei. E o que ele faz no meio do povo de Deus é moléstia e destruição. Ah, meus irmãos, um homem que se esquece de Deus, ele pode estar no meio do povo de Deus, na terra de Deus, com o povo de Deus, debaixo do governo de Deus, mas à medida que ele se esquece de Deus, rejeita a lei de Deus, rejeita a história do povo de Deus, se ignora os inimigos de Deus, não tem sobre si as promessas de Deus, esse homem se esquece quem ele é, e tudo o que ele se torna é uma tragédia no meio do povo de Deus. Irmãos e irmãs, nesta manhã, talvez a mensagem já esteja suficientemente clara para você, mas é tarefa minha nesta manhã dizer a você e a mim em primeiro lugar: aqueles que vivem sem Deus só trazem tragédia no meio do povo de Deus. Homens sem Deus, mulheres sem Deus, jovens sem Deus, adultos sem Deus, pastores sem Deus, presbíteros sem Deus, diáconos sem Deus, crianças sem Deus, mesmo que por um ato de religiosidade, de tradição, permaneçam frequentes na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Se essas pessoas se esquecem e abandonam Deus, estão na verdade em sua vida espiritual em grande tragédia, juízo, sequidão e estio, e não podem produzir nada no meio do povo de Deus, a não ser moléstia e destruição. Ah, meus queridos, quantas vezes pessoas aparentemente felizes, companheiras, abastadas financeiramente, prósperas, trazem para o meio da igreja tudo o que tem de pior. Não é incomum. E aqui nós não temos nenhuma criança na fé. Aqueles que foram criados na igreja, infelizmente, provavelmente, já testemunharam disso. Quando os mais ricos usam da sua prosperidade para tentar a todo custo dominar a igreja local. Quando os mais influentes usam da sua influência para que a todo custo tentem calar o pastor da igreja local. Quando os mais participativos, mais companheiros, tentam por todos os meios usar de toda a sua colaboração, amizade, envolvimento, cercear a disciplina na igreja local. Quantos de nós, meus irmãos, somos tentados a isso todos os dias? Quando, como membros e parte do corpo de Cristo, usamos da nossa aproximação, da nossa comunhão e intimidade para difamar outro.
Quantos de nós usamos da nossa amizade, seja com o presbítero, com o pastor, com alguém que está na liderança da igreja, para tentar amenizar os nossos pecados, as nossas faltas? Quantos de nós são tentados a, por serem dizimistas fiéis, controlarem e com o seu dinheiro, os seus altos dízimos e ofertas, colocarem cabresto na igreja de Cristo Jesus? Não! Aqueles que se esquecem de Deus são um câncer na vida de uma igreja local e vão contaminando os outros, porque as vãs filosofias que nós lemos na carta aos Colossenses vão tomando a cabeça de um, e pelo falar, e pelo ouvir, e pelo conversar, rapidamente afetam a cabeça de mais um, de mais um, e de mais um. Porque vejam, por mais que eu possa afirmar que Elimeleque não era fruto do meio, pobre coitado, mas Elimeleque era mais um no meio de um povo em pecado. Que tragédia é um homem sem Deus no meio de Deus, mas tragédia muito pior é o povo de Deus se esquecer de Deus. Que tristeza! Que tristeza! Os dias dos juízes foram dias horríveis. Vejam só um comentário que está aqui, resumindo toda a história do livro dos Juízes. É um comentário feito pela Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Nas notas introdutórias sobre o livro de Juízes, ele diz assim: muito embora os juízes individuais se sucedam por um período curto, ou seja, aqueles homens específicos chamados para livrar o povo de Deus, quando o povo clamava a Deus, a nação volta rapidamente aos seus caminhos de idolatria, tornando-se mais corrupta em cada ciclo subsequente do padrão. Já no final do livro, o leitor se vê confrontado com uma trágica história em que a tribo de Benjamim age de modo semelhante aos sodomitas em Gênesis. O ciclo do período dos juízes forma uma espiral descendente rumo à hecatombe religiosa e moral. Meus irmãos, vocês acham mesmo que a igreja do Senhor Jesus Cristo está imune a uma tragédia como essa? Olha a sua volta. Eu não estou dizendo para você olhar para os filisteus, para os moabitas, para os amonitas. Eu estou dizendo para você olhar para Israel de Deus hoje, aonde aparentemente não há rei, cada um faz o que acha mais reto. Não são poucas nem raras as discussões teológicas entre pastores e presbíteros, aonde a discussão rapidamente cai: eu sei que está escrito, mas eu não concordo. Eu sei que isso foi dito, mas eu não acho que é bem assim. E você apresenta a homens de Deus ordenados. Eu não estou falando sobre a igreja em geral, apesar que nós não defendemos aqui, obviamente, que há clero e laicado, mas há uma responsabilidade maior sobre os homens ordenados, sem dúvida. E você diz: mas a nossa doutrina afirma assim, e os textos bíblicos para essa doutrina são tais e tais e tais e tais. E esses homens respondem rapidamente: mas eu não concordo. Quem diz isso está dizendo exatamente:
Eu faço o que meu coração acha melhor. Você vai em igrejas evangélicas espalhadas por essa cidade e diz: não, mas domingo é o dia do Senhor. Nós reservamos esse dia para Cristo e Cristo somente. Isso é machismo seu, isso é uma tradição. Isso é coisa de presbiteriano. E no meio presbiteriano eles vão te dizer: isso é coisa de neopuritano. Você vai falar claramente sobre o uso e o ensino da lei moral nos nossos dias. E aí eles vão usar um texto bíblico fora do seu contexto, dizendo: mas aonde há o Espírito Santo, ali há liberdade. A palavra é morta, mas o Espírito vivifica. E cheio de chavões gospel, vão conduzir o seu coração a fazer o que bem entendem. Homens do povo de Deus, que se esquecem rapidamente da lei de Deus, que não conhecem a história de Deus, que não sabem identificar os inimigos de Deus e, obviamente, não têm condição de entender, de ouvir e de enxergar as promessas de Deus. Miqueias, capítulo de número 5. Versículo de número 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ah, meus irmãos, aqueles que não podem ouvir as profecias dadas aos seus dias, como estarão prontos a receber as profecias vindouras? Elimeleque diz: meu Deus é rei, mas ele sequer imagina que Miqueias viria anos depois para dizer: o rei virá de Belém de Judá. E não um rei qualquer, o rei que é desde a eternidade. Irmãos e irmãs, aqueles que se esquecem de Deus são, na verdade, na última instância, expulsos da presença de Deus. Jamais poderão contemplar o rosto do Rei eterno. Viverão, na verdade, nas trevas do juízo, debaixo da justa mão do Rei que se vinga, do justo juiz. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, não nos esqueçamos de Deus, nem da sua lei, nem da sua história. Saibamos quem é seu povo, quem são os seus inimigos. Declaremos em alto e bom som que não somos destes. Não somos romanistas. Não somos neopentecostais. Não somos adventistas do sétimo dia. Não somos da igreja evangélica brasileira. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós amamos a lei de Deus. Nós amamos a história de Deus. Somos parte da história de Deus. Nós esperamos ansiosamente o cumprimento final de todas as promessas de Deus, mas nós já recebemos dessas promessas e conhecemos o fruto dessas promessas, o rei dessas promessas. Nós somos de Jesus. Irmãos e irmãs, nós não temos ainda nem 2 meses deste trabalho, mas desde o primeiro dia nos é necessário dizer: jamais nos esqueçamos de Deus.
Se um dia você precisar se mudar por causa do trabalho, se for ali em Esperança, venha no fim de semana. Mas só se mude para um lugar onde haja uma igreja fiel. E se alegrem. Você pode achar muitas. Se um dia nessa cidade mesmo você entender que o Senhor está te levando a ser membro e comungar em outra igreja evangélica dessa cidade, só saia por essas portas, se for para servir numa igreja fiel. Não se afaste da terra de Deus como meio de se afastar de Deus. E muito cuidado. Oremos, irmãos. Aqui no nosso meio nós temos diversas crenças. Eles são o nosso bem precioso. Herança do Senhor são os filhos. Oremos e clamemos ao Senhor que nenhum dos nossos filhos deixe a terra de Deus e se dirija para Moabe. Que eles encontrem pão na casa do Senhor, na casa do pão. Que eles encontrem alimento em Cristo, o pão da vida. E que eles jamais se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Zelemos por eles. Sejamos instrumento de instrução na vida deles. E também nos mais velhos. Se virmos um irmão se afastando da comunhão de Cristo, vamos atrás. Se virmos alguém que está desanimado na caminhada com a igreja local, vamos atrás. Se for necessário que ele seja chamado, pastoreado, discipulado e disciplinado, vamos atrás. É nossa responsabilidade zelar por todos os que aqui dentro estão. Sim, eu tenho dito sempre à igreja que o meu desejo é que essa igreja cresça com novos convertidos. Meu maior desejo é ver muitas pessoas se convertendo no nosso meio e sendo trazidos para essa igreja. Mas jamais poderemos desprezar os que estão dentro, pensando nos de fora. Nós somos o povo de Deus. Nós vivemos na terra de Deus, porque não existe uma terra santa. A terra de Deus é a igreja de Cristo Jesus, é a casa espiritual, sendo edificada de forma espiritual. E nós temos o Rei de Deus no nosso meio, Jesus. Jamais nos afastemos dele.